Olá, gente amiga da Rádio Sonho. Estamos chegando, é hora do bate-papo muito gostoso, esclarecedor, importante com a psicóloga, palestrante, escritora Olga Tessari. Tudo bem com você, Olga? Tudo ótimo. E você? Como é que você está? Muito bem, muito bem. Que bom. Olga, vamos falar dos jovens adolescentes, né? Por que alguns têm tanta dificuldade em amadurecer, né? Amadurecimento é o nosso tema. Aliás, tem gente com 50 anos que ainda não amadureceu, né? Acha que tem Verdade. 15, 16, né? Porque às vezes surge essa dificuldade e aí a família fica, meu Deus, esse menino não cresce, está na hora, tem que buscar um emprego, tem que se comportar de uma forma diferente. O que acontece, Olga? Olha, infelizmente, né, eu não gostaria de falar que a culpa é dos pais, mas os pais têm muita culpa nisso. Por quê? O que nós vemos hoje em dia são pais que amam demais os seus filhos e os superprotegem em demasia. E aí o que acontece? Os jovens precisam ter experiências para eles poderem amadurecer. E os pais, muitas vezes, tomam a frente o tempo todo. Eu conheço muitos adolescentes que não sabem tomar ônibus, que não sabem andar de metrô, que mamãe e papai levam para cima e para baixo de carro. Então, muitos pais têm medo de ver esse filho no mundo lá fora, porque, às vezes, esses pais têm muito medo do mundo lá fora, mas nós temos que pensar como é que você quer que o seu filho amadureça se você não permite que ele tenha experiências para ele poder amadurecer, porque o amadurecimento está muito relacionado com experiências. Agora, se você super protege, se você, como pai, sempre toma a frente para resolver os problemas dos seus filhos, como é que você quer que eles amadureçam? E é na adolescência que eles estão terminando o processo de amadurecimento do sistema nervoso. Então, tem certas substâncias, os neurônios, vamos dizer assim, eles ainda estão em processo de amadurecimento. E se os pais não permitem que esses filhos tenham muitas experiências, o que acontece? Os neurônios até tendem a amadurecer, mas o jovem não tem experiência, então ele continua se comportando como uma criança. E nós vemos, por exemplo, até há pouco tempo atrás, os pais empurravam os filhos, vai trabalhar, vai cuidar da sua vida, vai construir a tua família. Hoje em dia, não. Ai, filho, lá fora é tão horrível, fica em casa. Ai, você vai trabalhar para ganhar só isso? Ah, fica aqui que a mamãe sustenta, o papai sustenta. Nós vemos muito isso por aí. E os jovens acabam se aproveitando. Por quê? Porque muitas vezes os próprios adultos mostram uma realidade muito horrível para esses jovens. E aí, o que eles fazem? Ah, eu prefiro continuar adolescente, eu prefiro continuar criança, né? Eu não quero me tornar uma pessoa adulta, porque ser adulto é muito chato, só tem responsabilidade, só tem coisa chata. Então, aquele pai que chega em casa e reclama o tempo todo, ai, das contas, do trabalho, que é horrível, que realidade esses pais estão mostrando para os filhos também? É uma coisa para a gente pensar, Sem porque tem dúvida. muita coisa ruim lá fora, mas tem muita coisa boa também, né? Sem dúvida. E sabe outra situação que eu já vi, você já deve ter visto muito também, quando a Sim. família está bem, protegendo, né, o rebento, e aí, de Uhum. repente, o pai perde o emprego, né, tem que vender o carro, não Sim, consegue cumprir com as obrigações de pagamentos da casa, e sim. aí você tem que mudar o sistema de vida. E é aí que o jovem que não sabe pegar ônibus, não sabe pegar metrô, né, vai enfrentar a maior dificuldade, não é isso? Sim, e veja, isso vai gerar muita ansiedade nesse jovem, porque ele não aprendeu. Então, os pais precisam entender isso. Não é porque eles têm uma condição hoje que essa condição vai perdurar pela vida inteira. E outra, os pais também não são eternos. Em algum momento, os pais irão embora. E aí? O que vai ser desse jovem se ele não tiver autonomia e experiência para poder se virar sozinho? Eu vejo, por exemplo, muitos pais que mandam seus filhos para
para o intercâmbio. Intercâmbio é uma coisa boa, mas muitas vezes, dependendo do intercâmbio, ele só aprende a falar a língua, mas ele continua lá com as mesmas mordomias que ele tem aqui. Então, na prática, é permitir que os filhos tenham mais experiências, é deixar que os filhos saiam sozinhos, é orientá-los a ir à padaria, a fazer compras, a ir no mercado, enfim, fazer com que essas crianças, né, na medida, claro, dentro do possível, você não vai mandar uma criança de 5 anos para o mercado, mas você vai, aos poucos, dando autonomia para o seu filho. E muitas vezes é isso que os filhos querem. Porque na medida em que eles percebem que eles são capazes de fazer, que eles são capazes de cuidar de si mesmos, eles mesmos vão querer sair da casa do papai e da mamãe, vão querer construir a vida deles e vão seguir pelo mundo afora. E não ficar simplesmente grudado na barra da saia da mãe e do pai, com 30, 40 anos dentro de casa, às vezes até namorando, trazendo a namorada para dentro de casa, mas não tendo vida própria. Olha, sobre o intercâmbio, eu já ouvi muita história do menino e da menina, né, dondocas, quando chegam lá fora, numa casa, por exemplo. Não, você vai lavar sua roupa, você vai cuidar, né, do seu sapato, você tem que entrar com o sapato limpo na casa, você vai arrumar a sua cama quando você levanta. Aí pode ser uma boa ajuda, uma boa experiência, né? Exatamente, uma ótima experiência, porque, veja, quanto mais famílias você conhecer, quanto mais, por exemplo, os pais devem estimular que os filhos frequentem a casa dos seus amigos, para ver outros hábitos, outras culturas, entender, né, que ele precisa se sujeitar a determinadas regras, e mesmo no caso de intercâmbio, eu já vi muita história de jovens que retornam do intercâmbio, que pedem pelo amor de Deus, justamente porque eles não aceitam essas regras, porque dentro da casa deles não há regras, eles é que reinam absolutos dentro de casa, e isso está errado. É isso aí, olha só o recado importante para a família. Obrigado, Olga, e até a semana que vem. Até, um grande abraço.